Estamos de volta, agora com a questão de número 49 do nosso módulo 13, onde você revê todos os pontos de direito constitucional através da solução de exercícios que foram previamente resolvidos por você naturalmente. Né? Questão 49, ainda dentro do estilo assinale a opção correta, diz assim a opção A. A Constituição Federal não proíbe a realização de concurso de ascensão funcional. Claro que proíbe, não é? Claro que proíbe. Essa semana mesmo o Supremo Tribunal Federal estava discutindo isso, né? A aplicação, a eficácia de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem decisões consolidadas, onde o Supremo não pode aplicar de forma retroativa a decisão de que não há concurso de ascensão funcional. Então, não seria possível, as pessoas já estão até aposentadas, enfim, aí entra-se no campo do possível jurídico. Então, mas a partir de um determinado instante, a partir do início da década de 90, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência que os concursos de ascensão funcional estavam banidos do sistema brasileiro. Confere, e vem conferindo, efeitos ultrativos a essa decisão, e não retroativos, pelos motivos já alegados, pela impossibilidade de conferir efeitos retroativos, reconhece as situações de fato. De certa forma, o Supremo Tribunal Federal obedece àquele limite de 5 anos, previsto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Eu aconselho veementemente que você pare a fita agora e leia o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Durante muitos anos, no início da década de 90, do século passado, essas questões caíam em concurso, são hipóteses de acumulação de cargos públicos que caíram no esquecimento, mas que agora estão sendo resgatadas por algumas bancas examinadoras. O candidato que fica preso à parte permanente do texto, quando o tema é a acumulação de cargos públicos para efeito de aposentadoria, corre um sério risco se não conhecer o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Embora a questão não seja sobre isso, eu vou aqui sugerir que você faça uma leitura desse artigo, que você vai se surpreender e vai entender o que significa esse prazo de 5 anos. O Supremo tem reconhecido como limite temporal esse prazo de 5 anos, o sujeito já estava há 5 anos, à época da promulgação da Constituição, num cargo onde ele conseguiu esse cargo através de um concurso de ascensão interna, então o Supremo convalida esse fato, aplicando de forma extensiva analógica esse artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então a opção A, ela não procede, absolutamente não procede. Vamos para a opção B. A lei pode estabelecer em qualquer hipótese limite de idade para admissão no serviço público. Em qualquer hipótese não, nós já vimos até jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre isso durante o curso teórico, súmula do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Então há que se justificar essa exigência pela própria natureza do cargo, da função a ser exercida. Né? Então, evidentemente que você tem o limite máximo de 65 anos, porque a aposentadoria compulsória em razão de idade se dá aos 70 anos. Mas para iniciar a carreira pública, em princípio, se não se justificar, essa posição do edital fere a Constituição, fere o princípio da acessibilidade ao cargo, ao emprego ou à função pública. Letra C. É vedada a acumulação de proventos da aposentadoria com vencimentos de cargo efetivo, obtido mediante concurso, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas na Constituição. Exatamente. Muita gente acaba descobrindo isso na hora de se aposentar no segundo cargo público, no segundo emprego público. Letra D. Em caso de dano contra terceiros, o funcionário público há de responder civilmente, independentemente da configuração de culpa ou de dolo. Se não há culpa nem dolo do funcionário, o dano gerado não é de responsabilidade do funcionário. Isso viola a teoria do risco administrativo, tão bem comentada por Youssef Said Kalai, que é um dos maiores autores em responsabilidade civil do Estado, que está lá descrita no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Então, a opção D de dado está equivocada, né? E a opção E.
É eficaz a criação de cargo público independentemente da existência de previsão orçamentária. Isso também viola o princípio do financeiramente possível, né? Do financeiramente possível, o princípio da legalidade, né? Da administração pública, e, portanto, essa opção também não faz nenhum sentido. Então, a única opção realmente cabível aqui é a opção C, de casa. Questão 49, opção C. Questão 50. Os Estados-membros podem adotar um modelo parlamentar de governo. Não precisa estudar muito direito constitucional, né, para chegar à conclusão de que isso implicaria numa desordem completa da ordem pública. Não seria ordem pública, seria desordem pública. Imagine, por exemplo, um Estado-membro ter liberdade para adotar o sistema parlamentarista, onde a Assembleia Legislativa passa a se chamar parlamento, e onde o cargo passa a ser de primeiro-ministro, não de governador de Estado, ou o governador é apenas um factoide, é apenas uma figura decorativa, eleita, mas quem realmente manda é o primeiro-ministro, que não é eleito pelo voto direto da população daquele Estado, mas sim pelo parlamento estadual. Desculpe, isso viola textualmente a simetria constitucional, implicaria numa ruptura com o Pacto Federativo e, consequentemente, não se admitirá esse tipo de rebeldia de um Estado-membro. Isso seria, inclusive, hipótese de intervenção federal nesse Estado reticente. A opção A é, portanto, a correta, sem dúvida. Vamos à opção B. O Distrito Federal é dotado de competência legislativa em tudo idêntica à dos Estados-membros. Não. Sabemos que não é? O Distrito Federal é, em verdade, o Distrito Federal é, em verdade, uma entidade federativa diferente, sui generis, porque ela não pode ser dividida em municípios. Então, milhões de pessoas moram lá, tem 19 cidades satélites além de Brasília, que é a capital federal, compondo o que a gente chama de Distrito Federal. E o legislador distrital, o deputado distrital, ele tem que legislar sobre assuntos afeitos ao interesse local, daquela cidade satélite, de Brasília, e assuntos próprios da regionalidade, cujo interesse assambarca todas as cidades satélites e Brasília. Daí o deputado distrital ora funcionar como vereador, ora funcionar como deputado estadual. O nome disso é dupla competência normativa. Então, o Distrito Federal tem uma dupla competência normativa. E daí, observem o nome, por exemplo, do órgão legislativo distrital. Câmara, não é Câmara Distrital, não, é Câmara Legislativa. Neologismo criado da junção da expressão Câmara Municipal com Assembleia Legislativa. Aí foi o Câmara Legislativa. Logo, o Distrito Federal não tem as mesmas competências que os Estados-membros possuem. Você percebe isso lendo o artigo 32 da Constituição. Ele, na verdade, ele tem competências que são dos Estados, as competências reservadas, remanescentes aos Estados, competências tributárias enumeradas dos Estados, e as competências enumeradas para os municípios, tanto em matéria administrativa quanto legislativa, no artigo 30, quanto em matéria tributária, no artigo 156. Então, ele acumula as duas competências, daí a expressão dupla competência normativa. Exatamente porque é vedada a sua divisão em municípios, como você leu aí no artigo 32. Portanto, essa opção está errada. A opção B está errada, sem dúvida está errada. Opção C. Os Estados-membros dispõem de ampla autonomia no plano constitucional, podendo, inclusive, adotar um sistema eleitoral diverso daquele estabelecido na Constituição Federal. Não é a competência do Estado-membro legislar sobre direito eleitoral. Porque direito eleitoral não é direito tributário, penitenciário, econômico, urbanístico. Porque esses direitos são de competência concorrente. Ou seja, estão lá no artigo 24, inciso 1, os Estados podem legislar até suplementarmente. O direito eleitoral é uma matéria cuja competência é privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 1. Então, consequentemente, essa opção está errada. Letra D. A Câmara do Distrito Federal poderá outorgar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal a competência para processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo distrital em face de sua lei orgânica. A época em que essa questão foi elaborada, não existia ainda a Lei 9862, que só surgiu no... A Lei 9862 é posterior, é de 1999. É posterior a essa questão.
Na Lei 9862, o seu artigo 30, altera a lei orgânica do Distrito Federal e cria um sistema de controle de constitucionalidade, que pode ser, e é gerenciado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, toda vez que uma lei distrital ferir a lei orgânica do Distrito Federal, estabeleceu-se a partir dessa lei 9862, do artigo 30 dessa lei, que altera a lei orgânica do Distrito Federal, estabeleceu-se um conflito de inconstitucionalidade. Quer dizer, não é mais um conflito de legalidade, como ocorre quando uma lei municipal fere a lei orgânica de um município. Não, o conflito se desenvolveu no plano de inconstitucionalidade. Portanto, hoje a lei orgânica do Distrito Federal é uma autêntica constituição distrital. Quer dizer, ela se afastou da natureza jurídica de lei orgânica, que é uma natureza jurídica de norma legal, rígida, mas legal, e se aproximou da natureza jurídica de uma norma constitucional. Então, se a lei orgânica do Distrito Federal, e agora a gente coloca a lei orgânica entre aspas, né, do Distrito Federal, é ferida por uma lei distrital, é possível uma ação direta de inconstitucionalidade patrocinada pelo Tribunal de Justiça. Isso hoje é possível, mas ainda assim, apesar disso ser hoje possível, a opção continua errada. Continua errada. Porque ela diz aqui que a Câmara pode outorgar ao Tribunal de Justiça, o que é um completo absurdo, o Legislativo impor ao órgão judiciário alguma coisa. E um absurdo particularmente imenso, porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele é mantido, administrado, gerenciado pela União. Pela União. Assim como a Defensoria Pública e o Ministério Público do Distrito Federal. São órgãos executivos, mas tudo mantido, administrado, bancado pela União. Então, além de ser um absurdo em qualquer circunstância, ainda é um absurdo maior, porque seria a imposição de um órgão legislativo distrital a um órgão judiciário federal. Ah, mas é o Tribunal de Justiça Federal e dos territórios. Se faz um concurso para lá, você vai ser serventuário da Justiça Federal, com competência distrital. Faz um concurso para juiz, vai ser juiz federal com competência distrital. Quem vai te pagar é a União, o plano de salários é estabelecido por lei federal, plano de carreiras também, tudo. O orçamento todo é da União. Porque o Distrito Federal não tem poder judiciário autônomo. Então, de qualquer maneira, essa opção, ela continua errada. Hoje existe um sistema de controle de constitucionalidade da lei distrital, perfeito, em cima da lei orgânica do Distrito Federal, tem ação direta de inconstitucionalidade, tem ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tudo bonitinho, está lá. Pega a lei 9868 de 92, a lei 9868, perdão, de 92, e eu tinha falado 9882, não, 9882 é da ADPF. 9868 de 92, pega lá, é de 99, é de 99, 9868 de 99. Ele está ficando velho já. 9868 de 99, você vai lá no artigo 30 dessa lei, que você vai encontrar lá essa modificação que foi feita, e eu sempre questionei, não é, se uma lei ordinária poderia alterar a natureza jurídica da lei orgânica do Distrito Federal, se isso não teria que ser feito por emenda constitucional, mas também nunca deu bola para esses artigos que eu escrevi, né? O fato é que todo mundo hoje entende a lei orgânica do Distrito Federal como uma constituição, como uma autêntica constituição distrital, inclusive com esse sistema de controle de constitucionalidade. Então, a opção D de dado, ela está completamente errada, ok? Opção E, compete ao advogado-geral do Estado, é melhor até parar de ler, né? Porque não existe uma advocacia-geral do Estado. Nós só temos a advocacia-geral da União. Não há aplicação de simetria possível para a criação de uma advocacia-geral do Estado. Não há essa previsão em nenhuma Constituição estadual, e se houver em alguma, essa previsão é inconstitucional. A Advocacia-Geral da União é um instituto, digamos assim, uma instituição onde não se aplica a simetria para o âmbito da Constituição estadual, onde a aplicação da simetria é vedada, ainda que tacitamente é vedada. Então, no município, você tem a Procuradoria-Geral do município, tem os procuradores municipais, que acumulam as funções dos membros do Ministério Público Estadual e da Advocacia-Geral da União. Dos membros do Ministério Público da União e da Advocacia-Geral da União. Ok? Então, não existe Advocacia-Geral do Estado, não existe Advocacia-Geral de município. Está claro, gente? Então, a questão de número 49...
perdão, a questão de número 50. Obrigado, Vitor. A questão de número 50 ficou como opção correta, a opção A. Até a próxima.